Olá pessoal, professor Rogério, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já deixa o seu like, obrigado pela sua inscrição, acione o sino das notificações e vamos que vamos a mais uma questão de geometria. Gente, aqui ele quer que calcule o valor de x. Na verdade, o valor de x aqui, ó, é o valor desse ângulo aqui, ó, tá vendo? É o valor desse ângulo. Aí o que ele deu? Ele deu aqui o valor desse ângulo aqui, de 20 graus, o valor desse ângulo aqui, o valor, se eu fechar aqui um triângulo, seria o triângulo EAB, valendo quanto? Valendo 20 graus. Mas não só isso, né? Por exemplo, esse segmento aqui, ó, DC, ele está falando que é congruente a esse segmento aqui, ó, DC. Ou seja, tem a mesma medida. De igual modo aqui, ó, esse segmento AE tem a mesma medida do segmento ED, ok? Ou seja, são segmentos congruentes. Diante disso, eu posso fazer o seguinte, já que eu tenho ó, dois segmentos aqui, ó, congruentes, se eu unir esses dois pontos aqui, ó, o ponto BD, concorda comigo que eu vou formar um triângulo. E esse triângulo, ele é o quê? Isósceles, certo? Então já começa por aí, ok? Aqui eu tenho 90 graus, né? E eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? 180. E eu sei que esse ângulo aqui, ó, que eu não sei quanto é igual a esse. Mas, se eles são iguais, eu tenho 180 menos 90, dá quanto? Dá 90. Se os dois são iguais, fica 90 para os dois, né? Ou seja, aqui é 45 e aqui é 45. Vamos escrever isso aí? Então, de plano, o aluno tem que saber o seguinte, que todo triângulo isósceles, ele forma dois ângulos iguais aqui, ó. E esses ângulos são de quanto? 45 graus, tá bom? Saibam disso. Todo triângulo isósceles forma dois ângulos iguais no valor de quanto? De 45 graus. Se eu tiver um ângulo reto aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos formar aqui, ó. Vamos unir esses dois pontos aqui, o ponto B com o ponto D. Aí eu tenho a formação de um triângulo isósceles, ok? Então eu sei que aqui eu vou ter quantos graus? Opa, aqui eu vou ter 45 graus. Lembra que a soma dos ângulos internos, aqui ó, a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo é quanto? 180. Ou seja, se eu somar aqui 90, 90, mais, somar aqui 45, mais 45 e mais 45, isso aqui vai me dar quanto? 180 graus. E esses dois ângulos são iguais, por quê? Porque os seus segmentos são congruentes. É um triângulo isósceles. Professor, mas o que isso tem a ver com o cálculo do valor do ângulo x? Perceba o seguinte, o ângulo x aqui, ó, gente, tem esse pedacinho aqui todinho, ó, tá vendo? Então eu já encontrei esse aqui, ó, que é quanto? 45. Se eu chamar esse aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, que é o mesmo desse, de, sei lá, deixa eu chamar de alfa, eu posso dizer que o ângulo x vai ser o quê? Vai ser o 45, esse 45 graus que é esse pedacinho, mais esse pedacinho aqui que eu chamei de quanto? De alfa. Ok? Vamos escrever? Eu posso dizer que o ângulo x, que é o ângulo que eu quero encontrar, é igual a quanto? É igual a 45 graus mais o ângulo alfa, que eu denominei aqui, ó. Eu denominei que esse ângulo aqui, ó, que é o mesmo desse, tá? Eu chamei de alfa. Então vamos trabalhar com o que o problema está nos fornecendo. Perceba aqui também, ó, que esses dois segmentos são congruentes, ok? Tem a mesma medida. Esses dois segmentos têm a mesma medida. E se eu fechar esses dois pontos aqui, ó, o ponto AD, também eu tenho a formação de um triângulo isósceles, né? Ou seja, de igual modo, aqui vai ser quanto? 45 graus. E aqui vai ter a mesma medida, 45, por ele ser ter um triângulo isósceles, ok? Vamos escrever aqui, ó. Vamos fechar aqui esses dois pontos para formar esse triângulo isósceles. Opa! Como foi uma reta, né? Vamos lá, vamos tentar de novo aqui. Desse ponto aqui a esse, ó. Pronto. Não acredito. Só um minutinho. Então aqui eu formei mais ou menos uma reta aqui, ó. Do ponto A ao ponto B. Então qual é a lógica aqui? De igual modo aqui, como eu fiz com esse triângulo aqui, ó, triângulo DBC, aqui a explicação é a mesma, tá? Ou seja, aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, aqui também eu tenho um ângulo de 45 graus, ok? E assim, outra observação é a seguinte, esse triângulo aqui, ó, observe o seguinte,
essas duas medidas, ó, são iguais a essa medida aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, esse segmento aqui, ó, BC é a hipotenusa desse triângulo, porque está oposto ao ângulo reto. De igual modo, esse segmento aqui, ó, esse segmento AD é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Por quê? Porque está oposto ao ângulo reto. Como eles têm os mesmos catetos, a gente pode concluir que a hipotenusa vai ter aqui a mesma medida. Ou seja, nós podemos escrever aqui, ó, que o segmento, vamos lá, segmento BD, o segmento BD é igual ao segmento AD. Perfeito? Consegue visualizar isso aí? O que eu estou querendo dizer? Que essa medida aqui, ó, é igual a essa. Perfeito? Então, diante disso, observe bem aqui, ó. Eu tenho a formação de um novo triângulo isósceles. Aonde, professor? Observe aqui, ó. Observe esse triângulo aqui, ó. Formado pelo ponto A, o ponto D e o ponto B. Não é isso? Eu tenho a formação desse triângulo aqui, ó. Tem essa medida aqui, ó, que é igual a essa. E tem mais esse segmento aqui. Ou seja, um novo triângulo isósceles. Perfeito? Tente visualizar aqui, ó. Vou traçar aqui, ó. Eu estou me referindo a esse triângulo aqui, ó, tá vendo? Certo? Então o raciocínio é o mesmo, ó. O raciocínio é o mesmo. Se esse lado aqui, ó, se esse segmento, eu vou colocar até 3 pontinhos aqui, ó, é congruente a esse aqui, ó, ou seja, se eles têm o mesmo valor do lado, então eu posso dizer que esses ângulos aqui, ó, que eles formam, que é esse aqui, ó, esse mais esse, ok? Mais esse aqui e mais esse, vão formar quanto? 180 graus. Perfeito? E esses dois ângulos aqui, ó, esses dois ângulos desse triângulo aqui, ó, triângulo ADB, vão ser iguais, certo? Aqui eu já tenho 20, ó. E aqui eu tenho quanto? 45. Então, quanto é que dá esse ângulo aqui, ó? Dá quanto? 4, 5, 6, 65 graus, certo? Então, aqui, ó, é quanto? 65 graus. Observe o seguinte, o meu foco aqui, ó, eu estou olhando, para vocês não confundirem, tá bom? Eu estou olhando para o triângulo A, B, D. Eu estou analisando esse triângulo aqui, tá bom? Então, como eu falei, se esse pedacinho aqui é 20 e aqui eu tenho 45, significa dizer que aqui eu tenho quanto? 65 graus. Então, aqui, ó, vale quanto? 65 graus. Ok? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo é quanto? 180. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, mais esse é igual a 180. Digamos que esse ângulo seja o ângulo Z. Então, eu tenho Z mais 65 mais 65 é igual a quanto? Que é igual a 180. Ou seja, esse ângulo Z vai ser igual a 180 menos a soma desses dois aqui, ó. Quanto é 65 mais 65? 130. Só que ele já passou para o segundo membro já com sinal trocado, tá? Aqui, ó, com sinal trocado. Então, esse ângulo Z vai ser igual a 180 menos 130, que dá quanto? Dá 50 graus. Ok? Então, pessoal, é o seguinte. Esse ângulo Z é esse ângulo aqui, ó. Eu vou fazer mais aberto aqui para facilitar a visualização. Ele vale quanto? Vale 50 graus, tá? Novamente, eu estou olhando aqui para esse triângulo aqui, tá bom? Para esse triângulo. Aí é o seguinte, lembra o que nós fizemos lá no início? O que é o ângulo X? O que é o ângulo X? O ângulo X é esse pedacinho aqui que vale quanto? 45. Mais esse pedacinho aqui, ó, que vale quanto? Vale alfa. Aí vocês percebem o seguinte, que daqui para cá, ó, é quanto que nós calculamos? É 50, certo? Só que esse 50 é esse pedacinho aqui, ó. 50 é esse pedacinho que é 45, mais esse pedacinho aqui, ó, que é quanto? Alfa. Ou seja, 50 graus, eu posso dizer que 50 graus vai ser o quê? Vai ser igual ao pedacinho 45 mais esse pedacinho que é quanto? Que é alfa.
Ou seja, alfa vai ser igual a 50 menos 45 graus. Esse ângulo alfa, quanto é, gente? 5 graus. Ok? Então, se o ângulo alfa é 5 graus, o ângulo x, que é o que eu quero, é igual a 45 graus mais a alfa, que é 5 graus. Ou seja, o ângulo x é igual a quanto? A 50 graus. Ok, pessoal? Gente, tentem resolver a questão, tá bom? Não é só olhar. Você olha, entende e refaça para que vocês possam aperfeiçoar o conhecimento de vocês. Ok, pessoal? Deixe o seu like, faça a inscrição no canal, fica com Deus e até a próxima.